Muitas pessoas elas chegam para mim no Instagram dizendo assim, Rafael, o que você acha de eu estudar de madrugada, né? Eu trabalho o dia todo, minha vida é muito corrida, o único horário que eu tenho para estudar é à noite. E aí, o que você acha? E eu sempre digo a mesma coisa, olha, quando você trabalha o dia todo, você já chega em casa muito cansado, né? Mesmo que você tome um banho, que descanse um pouco, mas o seu cérebro está cansado. E aí, você, além de já estar cansado no começo, você ainda vai sacrificar o teu sono para estudar, tá? Quais são os problemas disso? Primeiro, durante o sono, o processo de aprendizagem, né, de consolidação da informação, o que é isso? Consolidação. É você pegar aquela informação que você acabou de receber, né, e consolidar no cérebro, né, fixar o conteúdo, tá, na sua memória de longo prazo. Esse processo ele acontece principalmente quando você está dormindo, tá? Então, se você sacrifica o sono para estudar, você está perdendo o seu tempo, porque você vai estudar algo e com pouco tempo você vai esquecer. Então, você vai ficar nesse ciclo. Estuda, esquece, tá? Então, qual é a recomendação que eu faço? Não estou dizendo que você não vai estudar à noite, mas a recomendação que eu dou é que você planeje os seus estudos para você dormir um pouco antes, uma hora antes, tá? E acorda uma hora mais cedo. E aí você pega o seu estudo e vai fatiar em horários. Então você vai estudar um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde e um pouquinho à noite. E aí, no seu planejamento, você vai colocar o seu estudo intenso, que é quando você vai ler o conteúdo, é o horário que você raciocina mais, né? Você vai é a captação da informação. Você vai ler o conteúdo, grifar palavras-chave, etc. Você vai fazer isso pela manhã, que é o horário que você está mais descansado, né? Você dormiu bem e tal. Então a chance de você aprender aquilo, de você capturar aquilo bem, é muito maior, né? E aí você também pode fazer uma outra sessão de estudos à tarde, por exemplo, no horário do almoço. Ah, Rafael, mas meu horário de almoço é rápido. Não, então tudo bem, faz uma revisão, constrói um resumo, constrói um mapa mental. E à noite, deixe para pegar conteúdos que não são tão. Por exemplo, você pode fazer uma revisão à noite, você pode resolver questões à noite, tá? Então sempre priorize o estudo intenso, ou seja, ler o assunto, grifar, etc. Sempre priorize fazer isso pela manhã, tá? Mesmo que você estude menos, mas vai ser um estudo mais produtivo, tá? Aquela frase, estude enquanto eles dormem, aquilo é papo furado, certo? Ao invés de você estudar enquanto eles dormem, você tem que aproveitar ao máximo o seu tempo. Poxa, se você já tem um tempo restrito, então é inteligente você aproveitar da melhor forma possível. E você estudar de madrugada é você aproveitar da pior forma possível. Então, se você vai estudar 2 horas de madrugada, pegue essas 2 horas, durma 2 horas mais cedo e faça pela manhã. É claro que no começo você vai ficar com sono de manhã, né? Porque para você criar esse hábito de acordar mais cedo e dormir mais cedo, nos primeiros dias você tem essa dificuldade. Mas quando você se acostumar, você vai perceber que você vai acordar bem de manhã para estudar, né? E claro, aí se você toma um banho, ou então de repente faz ali uma academiazinha, né? Faz ali uns 20 minutos de academia só para dar uma despertada, você vai ver que vai ser o seu melhor estudo do dia. É aquele estudo pela manhã, certo? Muitas pessoas elas dizem assim: "Ah, eu aprendo melhor à noite. Eu sou uma pessoa noturna". Veja só, o que eu estou dizendo não é o que o Rafael acha, né? É o que a neurociência diz. O que a neurociência diz é que não existem pessoas noturnas, tá? De aprender melhor à noite. O que existe são pessoas que conseguem manter um rendimento à noite. Ou seja, você tem um bom rendimento de dia e consegue manter esse rendimento à noite. Agora, dizer que você produz melhor à noite do que de dia, ou você está dormindo mal, então você está sentindo sono de dia e ficando alerta demais à noite, ou então você está com algum problema de metabolismo, tá? Porque fisiologicamente falando, né, o nosso metabolismo ele é programado para estar muito ativo durante o dia, né? Então você dorme, você acorda ativo. E aí, à medida que você vai utilizando o seu cérebro, vai raciocinando, vai estudando, etc., então o seu cérebro ele vai se cansando,
Você vai entrando em fadiga. Até que quando você chega no final do dia, você está cansado mentalmente, né? E isso é ocasionado por conta de uma substância que vai se acumulando no teu cérebro, chamada de adenosina, né? Então, quanto mais... É como se fosse um lixo, né? Eu não gosto de usar esse nome lixo, mas é uma substância que quanto mais você vai usando o cérebro, mais ela vai se formando, essa adenosina, né? E aí é essa adenosina que dá a sensação de cansaço, de letargia, né? Então, quando você dorme, o que acontece? O teu cérebro ele faz uma faxina e retira aquela adenosina que ficou acumulada. Por isso que quando você acorda disposto. E olha que interessante, tem pessoas que têm o hábito de tirar um cochilo depois do almoço, né? A pessoa estudou pela manhã, almoçou, tira aquele cochilinho. Se for um cochilo rápido, de até 30 minutos, no máximo 1 hora, esse cochilo ele é super saudável, tá? Por quê? Porque nesse cochilo, o cérebro consegue remover grande parte da adenosina que se acumulou ali pela manhã. Então você, quando acorda, você já está bem mais ativo. Claro, quando é acordado vai dar aquele sono, vai dar aquela leseira, mas aí você toma um banho, você lava o rosto, toma um café e pronto. E aí você consegue trabalhar bem, focar na parte da tarde. Agora sim, tem que ser um cochilo rápido, né? Porque se você dormir muito, né, 2 horas, 3 horas à tarde, aí é o contrário, você vai acordar cansado, né, letárgico e ainda vai comprometer o teu sono da noite, tá? Mas quando é um cochilo de meia hora, essa meia hora é suficiente para restaurar os teus circuitos de foco atencional do cérebro, né, e também para retirar parte da adenosina que se formou no cérebro. E inclusive uma coisa interessante sobre o café, né, porque essa adenosina, quando ela vai se formando no cérebro, ela vai te deixando cansado, né, letárgico. E aí, uma das formas de você neutralizar a ação da adenosina é através da cafeína. Então, quando você toma café, você fica ativo, né, você fica ligado, tá? Por quê? Porque o café, a cafeína, ela bloqueia a ação da adenosina no cérebro. Então, você consegue ficar mais ativo, tá? É por isso que não é interessante você tomar café muito tarde, né? Por quê? Porque à medida que você vai se cansando, o cérebro ele vai formando adenosina, você vai ficando cansado, e aí essa adenosina sinaliza que tá na hora de parar, tá na hora de descansar. Então, se você toma café no horário próximo de dormir, o café, a cafeína, ela demora ali em média 8 horas, 6 horas para ser eliminada do seu corpo. Então, se você tem ali cafeína bloqueando a ação da adenosina, você vai ficar ligado à noite. Você não vai conseguir dormir, né? De uma forma geral, né? Isso é o que normalmente acontece. Então, a adenosina, ela, apesar de ter esse efeito contrário nos estudos, né, te deixar cansado, mas ela é um sinalizador para o cérebro, né, dentro do seu metabolismo. É ela que dá o sinal dizendo, tá na hora de descansar, e aí você começa a se preparar para dormir, né? Então, dentro do teu ciclo circadiano, você acorda descansado, ativo, né, focado, e aí durante o dia você tem lá o seu metabolismo que ele vai funcionando bem, né? E aí quando entra na noite, que você já tem uma grande quantidade de adenosina formada, que a luz do sol já foi embora, então é um outro sinalizador que está na hora de você começar a relaxar. Então, biologicamente falando, nós humanos tendemos a funcionar bem durante o dia e descansar à noite, né? Antigamente, quando não existia a luz elétrica, né? Então as pessoas dormiam logo cedo, né? Porque acabava a luz, né? Você só tinha a luz da fogueira e aí aquilo fazia você ficar cansado muito cedo, né? Então as pessoas dormiam muito cedo e acordavam muito cedo, né? Eu até brinco, né? Que se você quer regular o seu sono, vá fazer um acampamento, né? Porque no acampamento, sem luz, sem energia elétrica, né? Porque nesse acampamento você é forçado a dormir cedo e acordar cedo, né? Porque deu 5 horas da manhã, o sol sai e aí você tem que acordar, né? Porque biologicamente falando é assim que acontece, né? A luz do sol, ela te diz que, tá na hora de você acordar, tá na hora de você focar, né? Até uma forma inteligente também você não dormir com cortina se você quer acordar cedo, né? Por quê? Porque quando você
dorme sem cortina, você tem uma janela de vidro, né, na sua casa, e aí o sol entra, então você acorda, e aí aquela luz do sol na sua cara, claro, no início vai irritar, né, aquela luz do sol logo quando acorda, mas isso faz com que o teu cérebro diga, não, acordei, é a hora de trabalhar, né? Por outro lado, à noite também, quando você está à noite, que você não tem a luz do sol, mas aí você fica com muita exposição à televisão, a celular, ou então você tem uma luz muito forte na sua casa, então o teu cérebro ele continua ligado, e aí isso vai causar insônia, você vai ter dificuldade de dormir e vai atrapalhar o teu ciclo circadiano, né? Vai atrapalhar também o seu metabolismo. Então, estudar em alta performance também não é só você planejar os estudos, seguir um método de estudos, não. É também você fazer ajustes comportamentais na sua rotina, horário de sono, atividade física, uso do celular. E aí todos esses ajustes eles vão ser benéficos para o seu cérebro, vão fazer você aprender mais, focar mais e te transformar num estudante de alta performance.